Hoje trago-vos uma trail com ADN italiano, Moto Morini X-Cape 700, uma moto que promete conforto, polivalência, estrada e off-road e aquele toque aventureiro que todos gostamos. Venham daí conhecê-la. A estética é um dos grandes trunfos aqui da Moto Morini, com umas linhas bastante vincadas e muito angular. Acho que esta trail chama a atenção muito facilmente de quem passa por ela. Está disponíveis nas cores de preto, vermelho, que é esta aqui, e branco, com os toques em vermelho, e cá em Portugal com jantes raiadas. Cá em Portugal não está disponível a versão de jante de braço, só raiada, e é previsível que chegue uma versão preto com as jantes douradas. O assento aqui é largo e bastante confortável, mesmo para o pendura. A Inês tem dito que é muito confortável. Esta versão que vem na Standard, quando compra uma moto, confere aqui uma altura de 84 cm e meio. Há uma versão planeada para sair, que é a versão do banco baixo, que vai reduzir aqui um bocadinho e fica com 82 cm. E também está planeado a versão Rally, que nos vai conferir uma altura aqui ao solo de 87 cm. Este banco de Rally é mais para aqueles que querem uma condução mais alta, com aquela posição mais alta de Rally, mais aqui encostado até ao depósito. Quem te for a perna curta irá optar certamente pelo banco mais baixo em vez deste original. Por falar também em altura, a altura ao solo é de 190 mm, ou seja, é baixo, é para um off-road ligeiro. Qualquer situação onde tenha mais pedra, mais saltos, é preciso ter bastante atenção a isso, porque o facto de ser roda 19 à frente e 17 atrás também não deixa que a altura ao solo seja tão alta como estamos habituados nas motas mais de enduro e aventura. Aqui a X-Cape 700 está equipada com um motor bicilíndrico de 693 cm3, refrigerado a líquido, com a embreagem deslizante. Pelo que li, a marca optou por aumentar o curso dos pistões em vez do diâmetro, o que acabou por se traduzir num aumento de binário, mais abaixas rotações e uma entrega muito mais linear de potência, característico então desta Moto Morini. Este motor produz então 70 cavalinhos de potência às 8500 rotações e entrega-nos 68 Nm de binário às 6500, ligados a um acelerador por cabo que felizmente não transmite o típico efeito das motas mais recentes de hoje em dia, o chamado on-off ou jerky throttle. Aqui está bastante atenuado, diria eu quase inexistente. A estrutura desta moto é em aço, com um braço oscilante em alumínio, o que é que isto confere? Bastante rigidez e leveza ao mesmo tempo. Na frente temos uma suspensão invertida da Marzocchi de 50 mm com 175 mm de curso, totalmente regulável em pré-carga,
rebound e compressão. Atrás temos um amortecedor, marca Kayaba, com 165 mm de curso, tamanho ajustável em pré-carga e em rebound. De referir que o ajuste da pré-carga é feito de forma manual, através desta roldana, enquanto que o rebound é através de chave. O sistema de travagem está a cargo da Brembo, à frente com duplo disco 298 mm, com 2 pistões, e atrás com um único disco de 255 mm, mas também de 2 pistões. O sistema de travagem dispõe ainda da ABS da Bosch, comutável, e comutável apenas no modo off-road. A moto não tem controle de tração, é o chamado uma moto mais analógica, dispõe apenas de 2 tipos de modo de condução, on-ride e off-road, um para a estrada, outro para o fora de estrada, sendo que no modo de fora de estrada apenas conseguimos desligar o ABS, não há qualquer alteração nas entregas de potência. A nível tecnológico é uma moto relativamente simples e o destaque vai então aqui para o TFT de 7 polegadas, que é elegível mesmo sob sol direto e permite emparelhar o telemóvel para espelhar GPS e ainda receber notificações. A X-Scape 700 traz-nos alguns extras já de fábrica, tais como protetor térmico aqui para as pernas, protetor de mãos que para a estrada serve perfeitamente, para o off-road aconselhava algo um bocadinho melhor, e um vidro ajustável. É só empurrar para cima e para baixo. De notar que o vidro, quando está nesta posição superior, na estrada a uma velocidade maior causa aqui alguma vibração. Ainda a nível de extras, de referir também que a X-Scape 700 traz aqui um protetor muito simples de escape ao motor, algo que para o off-road considero insuficiente, mas à semelhança da X-Scape 650, que também saiu como extra uma proteção em alumínio que cobria ali o motor todo, acredito que para esta também irá sair em breve. Ainda a nível de extras que penso estarem disponíveis brevemente, top cases, malas laterais ou as bags, aquelas soft bags, o escape Rally, tal como saiu também na 650, os bancos, a versão Rally e a versão mais baixa, e, muito importante, as crash bars. De série, bem equipada com pneus Pirelli Scorpion Rally STR, um pneu já bastante conhecido no mundo aqui das trails, equipa também algumas Tenerés de fábrica, o que nos permite, tanto em estrada como no off-road, ter aqui uma boa aderência ao piso. A capacidade do depósito é de 18 litros, tendo em conta a média de 5,5 que é anunciado e que eu tenho vindo a fazer, confere-nos aqui uma boa autonomia. Mas como nem tudo é perfeito e não há uma moto unicórnio, há aqui um ponto bastante negativo, na minha opinião, que é aqui o pousa-pés ser partilhado com o pendura, que quando estamos com bota, principalmente de off-road, tendemos a bater aqui com o pé e a alargar a posição do mesmo, o que causa algum desconforto. Em estrada a moto mostrou-se muito equilibrada, conseguiram uma boa distribuição do peso, e o facto também de termos aqui uma jante 19 e 17 atrás confere aqui bastante agilidade e senti mesmo muita confiança a andar com a moto na estrada. É muito levezinha, consegue-se mudar rapidamente de direção, leva aqui um thumbs up para a estrada. Não vou fazer nada de complicado, é simplesmente estradões por aqui acima para chegar a um baloiço. É algo que considero que muitos de vocês que comprem a moto até podem querer fazer, ir visitar uns baloiços, ir com as vossas esposas, vossos maridos, whatever, e visitar sítios que têm que fazer algumas incursões assim em fora de estrada.
Aqui alguma pedra solta. Estou a ir devagar porque, primeiro, a moto não é minha, segundo, estão com a pendura atrás. Só para perceber como é que ela se comporta. Ela lê muito bem, principalmente a suspensão da frente. Estou mesmo muito contente, muito satisfeito com ela, porque ela vinha a ler muito bem o paralelo, eu não sentia incómodo nenhum. E agora estou aqui com esta enfermo aqui no meio já de alguma pedra solta, mesmo de propósito, para perceber até onde é que dá, o que é que dá para fazer afinal. Não sinto desconforto, sinto a frente a ler bem o terreno. A Inês há pouco também referiu que sentia-se muito confortável no banco. Aqui um bocadinho mais a sério agora. Eu venho. A zona ali era um bocadinho mais técnica. Opa, era por aqui. Como bem, a moto é perfeitamente capaz. É preciso ter atenção à altura ao solo da moto, porque ela não é muita, e então convém escolher um bocado os sítios por onde passamos, para não batermos com o cárter e ali as linhas de escape no chão. De resto, ela come o terreno todo. Ela lê, come. Eu não quero abusar muito porque estou com a Inês atrás, mas ela está a ler perfeitamente. Opa! E leva-vos aos sítios. Aqui um bocadinho de lama. Também não quero sujar muito a moto. Este vermelho aqui é tão bonito, não quero encher este vermelho de pó. Muito menos de riscos. Isso é que é um não absoluto. Vamos ver, mesmo aqui vocês olham para o guiador, veem que a moto não vai aos pinchos, a suspensão está a fazer o trabalho dela. Isto também é uma suspensão de 50mm da Marzocchi, que parece que não, mas 50mm são muito generosos. A maior parte das motas que andam aí, já um bocado mais viradas para enduro, são 48mm. E as mais estradistas até são 43. Vocês terem aqui uma suspensão de 50mm, parece que não, mas vocês sentem mesmo conforto aqui na frente. Eu falo por mim. Já sabem, não sou especialista nenhum, dou a minha opinião. Acho que a moto inspira confiança a andar no off-road. Não é preciso ter medo. Eu vim por aqui porque eu achei, e na minha cabeça era assim, eu vou ali assim, mover ali um baloiço, aquilo é tudo estradões, não tem grande problema. Não me lembrava que tinha aqui estes bocadinhos assim mais de pedra, mas ainda bem que tem, que é para vocês também verem que ela faz. Estás confortável aí atrás? Sim. E esta moto é isto, malta, é versatilidade, tem motor, tem força para andar com dois, fazer autoestrada à vontade, faz curva que é uma maravilha nas nacionais e nas serras, e dá-vos esta possibilidade de virem aqui fazer um off-road, visitar uns sítios que de outra forma tinham que dar à perna para chegar até lá acima, ou o Jeep, e esta moto possibilita-vos isso de uma forma bastante confortável e divertida.
estas transições, monte, estrada, é moto para isto. Oh, ela recupera muito bem de baixas. Ela vai aqui, por exemplo, 2000, vai aqui morrer, vocês abrem-lhe punho, ela não se nega, ela recupera. Oh, fazer curvas aqui a morrer, ora, ela vai buscar, ela vai buscar. Mas ela gosta, eu acho que o regime desta moto é nestes aqui, 5 e qualquer coisa, 6, ela porta-se mesmo lindamente. Também é o pico de binário, é aos 6500 dela, 68 Nm aos 6500 rotações, portanto é normal que aqui nesta gama aqui de range de rotações seja onde ela se comporta melhor, onde tem mais força disponível e onde entrega o maior divertimento. Trava muito bem a moto, muito bem. Lá a ninha mesmo, a frente a ninha logo, opa! É onde ela se sente feliz. Aqui nas curvas e quanto a curvas, para abusar desta agilidade que a moto nos oferece, neste regime aqui das 5 e qualquer coisa, 6, é onde ele entrega mesmo a maior diversão. Eu estou com pendura atrás e está a ser muito fácil manobrar a moto, muito fácil mesmo. Estou mesmo muito admirado com o que a Moto Morini conseguiu aqui fazer. Opa, papá. Os ratéis todos. Toca-se facilmente com o pé no chão. Acabei de tocar ali 2 vezes. Alta, agora vamos ver aqui como é que ela se porta aqui em autoestrada. Que regimes é que ela anda aqui, por exemplo, à velocidade legal. Aqui na autoestrada, vocês conseguem estar a rodar aqui, como eu tinha dito, nas 5 e tal, 6 rotações e confortáveis fazer aqui a viagem. Vou só descer aqui aos 120 para de facto vermos qual é que era a rotação. 5000 e pouco, vai 5100, 5200 por aí. 120, ali, 5200 para aqui a deflexão do vento, para mim, aqui com 1,83 m, eu sinto aqui a pala do capacete a abanar. Não é nada extraordinário, mas eu sinto o vento. Em embreagem deslizante também perdoa estas reduções que às vezes fazemos e que sem ela, sem embreagem deslizante e sem controle de tração, já sabem o que é que acontece. Se a redução for muito brusca, a roda vai estancar e entra em deslize um bocadinho.
Moto Amorini X-Cape 700 apresenta-se então aqui com uma excelente relação qualidade-preço, é confortável, é bastante versátil e penso que até bem equipada de origem. Portanto, se queres uma trail com uma dose de estilo italiana, que vai chamar a atenção para onde quer que passe, passa pelo stand Moto Leonardo, ao qual eu agradeço desde já imenso o convite para teste desta moto e marca lá o teu test drive. Se vires este vídeo a tempo, nos próximos dias 5, 6 e 7 de junho, a Moto Amorini vai estar no stand Moto Leonardo com a sua ampla gama de modelos, incluindo a tão aguardada 4,5, que partilha do mesmo motor e quadro da minha CF Moto 450 MT, e também a nova 1200 Trail, que é um absoluto canhão. No dia 6 conto estar na Moto Leonardo para experimentar todos os modelos da Moto Amorini, portanto espero por ti lá para conversarmos e também para experimentares os modelos deles.